Seja muito bem-vindo ao Contribuinte Cast, o podcast do contribuinte. E eu, Ragélia Canavati, estou aqui mais uma vez com vocês nesse 9º episódio para trazer, desvendar uma das principais dúvidas que todo contribuinte atualizadíssimo com a tecnologia tem em relação à tributação do streaming. E você, já se perguntou qual é a incidência? Existe uma incidência de impostos em relação a essa tributação, a essa nova ferramenta tecnológica que invadiu de vez a nossa vida? Vem comigo! Importante mencionar aqui, neste 9º episódio, que eu vou estar tratando com vocês sobre a tributação que incide, gente, na tecnologia que hoje é fonte basilar da nossa vida. Quem aqui nunca acompanhou, baixou ou já assistiu uma série do Netflix ou mesmo está escutando esse podcast no Spotify, hein? Pois é sobre isso que eu trago aqui para vocês. Você já pensou se incide tributo? Você já imaginou? Tem muitos contribuintes que, quando o preço, do Netflix subiu, elevou, antes ele era de determinado valor e passou a ser de outro, já estavam questionando, nossa, será que já está tributando alguma espécie de tributo? Gente, importante que eu te destaco aqui é que antes de nós conseguirmos ter acesso a todas essas tecnologias, a todas essas inovações, o direito tributário, ele já foi na frente, com certeza. Não pense você que ele ficou para trás não, viu? Ele já pensou assim em todas as formas possíveis de te tributar. É isso mesmo que você ouviu. O direito tributário ele vem muito. Às vezes nós podemos comparar o direito tributário em relação à luz, porque a velocidade com que se pensa em tributar determinada tecnologia que ainda não está disponível para nós brasileiros é tamanha que você pode até comparar com a velocidade da luz ou, quem sabe, a velocidade do som, para os físicos de plantão. Mas o que eu te destaco aqui é que existe sim uma tributação que incide sobre a tecnologia do streaming, só que eu preciso te esclarecer também o que significa dois fatores, que é aquele software de prateleira. E aqui eu te recordo a todas aquelas vezes em que você teve que ir a uma loja de informática, por exemplo, comprar aquele CD da Microsoft, hein? Que continha o Office. Se você não fez isso, muito provavelmente você estava irregular, viu? Provavelmente. Agora, se você comprava esses softwares, provavelmente você ali naquela circulação daquele simples CD, estava caracterizado ali uma mercadoria. Logo, se existe uma operação de venda de mercadoria, existia ali uma sujeição ao ICMS. Agora, e a nuvem, Ragélia? A gente sabe que esses aplicativos, tem diversos aplicativos hoje, que ele não te dá a licença. Você adquire uma cessão de direitos em relação àquela licença. Ei, Ragélia, pelo amor de Deus, me explica primeiro o que é cessão de direito e esse negócio que você acabou de falar em relação à incidência de tributos, eu realmente não entendi. Calma, relaxa que eu vou te explicar. Quando eu falo em software de prateleira, remete sempre a algo que você está tocando, algo que você pode visualizar e tocar. Se você fizer isso, tenha em mente que aquilo ali é uma mercadoria. Se está circulando, se você está
fazendo a compra, a aquisição daquele determinado bem, daquele determinado, vamos supor, um CD, que contém ali uma licença para um determinado sistema operacional. Logo, esse CD é uma mercadoria. Sendo uma mercadoria, está sujeito ao ICMS. Copiou? Agora, para você que não entendeu o que é cessão de direitos, que é o que eu realmente estava falando em relação a alguns programas que estão disponibilizados na nuvem. O programa não é seu, você não adquire aquele programa, porém, o proprietário, ele te concede o direito de usar. Logo, estamos falando de uma cessão de direitos. Se é cessão de direito, incide o ISS, está sendo prestado um serviço? É sobre esse tema que eu trago aqui para ti. Bom, como você sabe, e se você não sabe, vai passar a saber agora, o Sistema Tributário Nacional, ele veda a bitributação. Logo, não pode dois entes distintos cobrarem seus impostos, seus tributos pelo mesmo fato gerador. Ragélia, me explica isso em exemplo, por favor. Gente, o exemplo que eu posso te dar é categórico, é esse caso que nós estamos estudando hoje. É o caso do streaming, onde o Estado cobra 18% de ICMS e o município cobra 5% de ISS sobre aquela mesma plataforma que você está utilizando hoje no seu celular, na sua vida, no seu cotidiano. Isso é um exemplo de bitributação, que você vê na prática, tá? Mas o sistema tributário, ele veda que isso aconteça. Logo, é uma segurança jurídica que todo contribuinte tem, para que ele não possa ser cobrado por dois entes pelo mesmo fato gerador. Ou ele vai pagar ICMS, ou ele vai pagar ISS. Mas, todavia, como eu já te informei, o plenário do STF, ele ainda não julgou a ADIM número 1945, tá? Mas tá claro, é claro que esse convênio do CONFAZ, tá? Ele inexiste a título de eficácia jurídica, como eu posso te falar, tá? Por quê? Porque esse convênio nada mais é do que ele está adentrando competência que não é sua. É importante destacar que o convênio 106 de 2017, que determina que bens ou mercadorias digitais são as mesmas atividades que estão descritas nos itens 1.04 e 1.09 da lista anexa da 116, né? Ele está sujeito ao ICMS também. Só que lembra que eu te falei que não pode, e o Sistema Tributário Nacional ele veda a bitributação? Então, logo, esse convênio ele está cheio de irregularidades, que dirá inconstitucionalidades, tá? Primeiro porque a mera disponibilidade de conteúdo, tá? Que é feita através da plataforma do streaming, ela não pode ser considerada como uma mercadoria digital. Lembra o que eu te falei em relação à mercadoria, ao conceito de mercadoria de prateleira? Lembre-se que é exatamente sobre isso aqui que eu estou te falando, tá? Uma vez que a mercadoria pressupõe uma transferência de titularidade. Você não está se tornando dono da Netflix. Não, pelo contrário, tá? Quando a gente assiste um filme na Netflix, por exemplo, a gente não está adquirindo esse filme. Não, ele está à disposição, né? O que a gente consegue é apenas ter o direito de acessar aquele determinado vídeo, aquela determinada série, somente enquanto estivermos pagando a mensalidade.
Ou seja, se a gente está gozando de determinado serviço, a gente só pode gozar daquele serviço mediante pagamento. Logo, é incidência para o ISS, não o ICMS. Ninguém está te vendendo aquele filme. Não, pelo contrário, você está adquirindo o acesso àquela plataforma que te concede o direito a assistir filmes, séries e demais coisas, tá? Importante aqui que eu te destaco, não é pelo simples convênio do Confaz, tá? Ele também existe uma série de irregularidades, tá? Uma delas, e principalmente, tá? Não pode um decreto dispor sobre as normas gerais do direito tributário. Logo, um decreto só não pode definir o que é um fato gerador, o que é base de cálculo, quem são os contribuintes, sujeito ativo, sujeito passivo, quem são os responsáveis tributários, que eu já falei aqui, mas eu volto a falar. Responsável tributário é aquele que adquire por meio de lei a responsabilidade de recolher de para repassar para o fisco. Em outras palavras, falando o mais objetivo possível para vocês, se esse decreto ele não pode fazer nada disso que eu estou te falando, logo, isso é matéria de lei complementar, que para o surgimento de uma lei complementar, a Constituição Federal, ela determina que o rito para aprovação de uma lei complementar, ele é um pouquinho mais rigoroso. Se ele é um pouquinho mais rigoroso, esse rigor, tá? E essas especificações de ser matéria exclusiva, ser uma reserva de lei complementar, como os tributaristas costumam falar, isso é uma garantia ao contribuinte de que ele não vá ser tributável da noite para o dia, como, por exemplo, um decreto. Um decreto, um regulamento, uma portaria, é muito mais fácil você criar decretos, portarias, instruções normativas, mas é muito mais difícil criar da noite para o dia uma lei complementar. Então, está aí a inconstitucionalidade desse convênio. Volto a falar que o plenário do STF ele ainda não julgou a ação direta de inconstitucionalidade, que, se você quiser pesquisar, o número dessa ação é a 1945, que trata justamente da matéria em questão que eu estou te trazendo aqui. Também tem outros argumentos em relação a essas inconstitucionalidades, tá? Que a própria Constituição, ela outorga, ela confere aos entes, tanto o Estado quanto o município, que eles têm a competência de instruir, desde que o Estado não possa incidir o ICMS sobre matéria de ISS e vice-versa. Deu para copiar? Logo, em se tratando de tributação do streaming, da Netflix, do Spotify e uma série de outros aplicativos que nós utilizamos no nosso dia a dia, tá? Sob a ótica do Sistema Tributário Nacional, o serviço de streaming se encontra expressamente, gente, previsto na lista anexa 116 de 2003. E isso se dá por conta das alterações realizadas pela Lei Complementar 157 de 2016, aquela que eu já comentei no início aqui para vocês. Assim, é claro que a gente está diante de um serviço que é tributável pelo ISS, na medida em que se trata de ser um serviço de qualquer natureza que está previsto na Lei Complementar, e que essa Lei Complementar, ela determina a norma de competência que, por sua vez, está prevista no artigo 156, inciso 3º da Constituição Federal. Então, já que não resta dúvida nenhuma, a gente está diante da tributação. Na verdade, o streaming, ele incide
não o ICMS, e sim o ISS. Em outras palavras, né, no bom português, você não vai pagar 18% de ICMS, mas tenha certeza que vai incidir ali o ISS, logo vai estar incidindo 5%. Então é isso. Eu termino esse episódio com a alegria de ter deixado a você uma informação importantíssima sobre tributação do streaming, que é uma tecnologia que eu tenho certeza que você utiliza até mesmo para ouvir este podcast. Então é isso. Eu agradeço a tua companhia e eu te espero no próximo episódio. Tchau!